Bom, pessoal, olá. Hoje a gente fala um pouquinho sobre as linguagens e gramáticas livres do contexto, iniciando o segundo bimestre da disciplina. Então, vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que as linguagens livres do contexto, tá? Elas são um escopo maior dentre as linguagens, né? Então, a gente estudou as linguagens regulares e agora a gente vai estudar as linguagens livres do contexto, né? Lembrando que toda linguagem livre do contexto, ela é linguagem regular, mas eu não posso dizer o contrário, né? A gente pode ver que as linguagens regulares aqui é um subconjunto das linguagens livres do contexto, tá? Então, elas compreendem a sintaxe da maioria das linguagens de programação de propósito geral, por exemplo, a linguagem Java, C, etc. Então, daí a importância de a gente estudar esse tipo de linguagem, tá? E os principais formalismos que a gente vai estudar em relação a essas linguagens são as gramáticas livres do contexto e o autômato com pilha, tá? Então, só para fazer um paralelo com as linguagens regulares, né, a gente sabe que as gramáticas geram as linguagens e quem reconhece as cadeias pertencentes àquela linguagem seriam os autômatos, tá? Então, quando a gente está falando das linguagens livres do contexto, quem vai gerar essas linguagens são as gramáticas livres do contexto e o reconhecedor dessa linguagem seria o autômato com pilha. Essas linguagens, ela tem um universo mais amplo em relação às linguagens regulares, tá? Então, a gente consegue tratar questões como os parênteses balanceados, quando a gente constrói aqueles blocos estruturados. Essas linguagens têm a capacidade de dar esse suporte, tá? E por isso a importância do estudo dessas linguagens, tá? Os algoritmos reconhecedores e geradores que implementam as linguagens livres de contexto são relativamente simples, tá? E possuem uma boa eficiência. Então, essas linguagens podem ser utilizadas nos analisadores léxicos, nos tradutores de linguagem e nos processadores de texto em geral. Então, a definição formal aqui dessa gramática, tá? É a mesma definição que a gente trabalhou com as gramáticas regulares. Então, a gente vai ter o V, o T, o S, P, tá? Onde V é o conjunto das variáveis, o T é o conjunto finito dos símbolos terminais, o S é a variável de início e o P é o conjunto de produções. Então, a gente vai dizer que essa gramática G ela é livre do contexto se todas as produções em P têm essa forma: A, X, tá? Então, A é uma variável, tá? Então, você tem um A pertencente a P, então A pertence ao conjunto finito de variáveis. E X, né, que é o do lado direito aqui, ele pode pertencer ao conjunto de variáveis unido com o conjunto de símbolos terminais, tá? Então, por que é livre do contexto, pessoal? Porque o A deriva X sem depender de qualquer análise dos símbolos que antecedem ou sucedem A, né? Então, naquela palavra que está sendo derivada, né? Então, eu não tenho restrição aqui do lado direito da gramática, né? Por isso que a gente fala que é livre do contexto, tá? Então, a linguagem L, ela vai ser dita como livre do contexto se existe uma gramática livre do contexto, G, tal que essa linguagem é gerada por essa gramática, tá? Toda linguagem regular ela é livre do contexto, pois toda gramática regular também é livre do contexto. A gente lembrar aqui da figurinha aqui anterior, né? A linguagens regulares é um subconjunto das linguagens livres do contexto. Então, um comparativo aqui, eu coloquei uma tabela só para facilitar aí a visualização das diferenças entre essas gramáticas, né? Então, as gramáticas regulares, a gente sabe que a gente só tem uma única variável do lado esquerdo, tá? E a gente vai manter isso nas gramáticas livres do contexto, tá? Nas gramáticas regulares, a gente tem no máximo uma variável à direita, né? Uma forma especial. Nas gramáticas livres do contexto, a gente não tem restrições do lado direito, daí o nome livre do contexto. E os reconhecedores das gramáticas regulares são os autômatos finitos, né?
e para as gramáticas livres do contexto, a gente tem o autômato completo. Então aqui, se a gente for ampliar o universo de todas as linguagens, né, então no universo de todas as linguagens, a gente tem as linguagens livres do contexto e o subconjunto são as linguagens regulares, tá. Então vou dar um exemplo aqui para facilitar o entendimento aí de vocês. Então seja L uma linguagem ANBN com N maior ou igual a zero, a gente consegue gerar uma gramática que gera essa linguagem da seguinte forma: a gente tem o G igual ao S, que é o conjunto das variáveis, nesse caso só tem uma variável que é o S, o A, o B, que seria o conjunto dos terminais, né, só tem dois símbolos, A e B, P é o conjunto das produções e S é a variável de início. Pessoal, só um parênteses aqui, ó, as gramáticas a gente pode colocar o P, o S ou o SP. Alguns livros colocam o S aqui, que é a variável de início, e o P no final. Outros utilizam o P aqui e o S. Não tem importância, né? Desde que vocês saibam que o P é o conjunto de produções e o S é a variável de início, tá? Então, essa gramática aqui a gente só tem uma produção, que no caso, o S eu posso derivar A, S, B ou lambda. Então, eu só tenho duas produções aqui, mas apesar de simples, ela é capaz de gerar todas essas cadeias que são reconhecidas na linguagem, né? Então, por exemplo, se eu tiver a palavra AABB, como é que eu consigo derivar essa palavra aqui utilizando as regras de produção da gramática? Então, eu posso trocar esse S aqui inicial pela produção ASB, né? Posso trocar o S novamente pela produção ASB, então esse S interno aqui está sendo trocado por essa produção aqui da gramática, né? E aí eu posso trocar o S por lambda, né? Então eu posso ter a lambda BB. Lembrando que o lambda é a ausência de símbolos, né? Então eu posso simplesmente omitir, o que me retorna a cadeia AABB, que faz parte da linguagem, tá? Então essa aqui é a gramática bem simples e a gente consegue derivar todas as cadeias dessa linguagem através dessa simples gramática. O exemplo 2 aqui eu tenho outra linguagem, né, agora a gramática G eu também tenho o conjunto de variáveis, só tem um elemento que é o S, conjunto de símbolos terminais o A e o B, S é a variável de início e o P é o conjunto das produções. As produções são quais? Eu tenho um S que deriva que tem a produção ASA, ou pode derivar BSB, ou somente o símbolo terminal A, ou somente o símbolo terminal B, ou o lambda. Então, eu estou afirmando que essa gramática G é uma linguagem, gera uma linguagem livre do contexto, tá? E uma derivação dessa gramática, por exemplo, eu trocar o S pela primeira regrinha aqui, ó, SA. Esse S aqui interno eu posso trocar mais uma vez, né, e retornar aqui a SA novamente. Da terceira opção aqui, eu posso trocar o S pela produção B, SB. E, finalmente, trocar esse S aqui por o lambda, que me dá, no final, a cadeia AA, BB, AA, né? E aí eu pergunto que linguagem é essa, tá? Então é fácil observar que essa cadeia, tá? Ela é W, né? Dessas palavras pertencentes a essa linguagem, elas pertencem ao alfabeto AB estrela, né? Tal que W é igual a WR, tá? Isso aqui é um exemplo de que é uma linguagem livre de contexto, mas não é uma linguagem regular. Para quem não lembra, o WR, pessoal, é a cadeia reversa, tá? Então, eu tenho AA, BB, AA, né? Que a gente for ler o inverso, seria o mesmo, AA, BB, AA. Seria um palíndromo aí. Outro exemplo aqui, a gente tem uma linguagem L, que é definida com a MBN, tal que M é diferente de N. Tá? Então, como é que a gente consegue mostrar, né, nesse exemplo 3, que ela
é uma linguagem livre do contexto. Bom, se eu tiver uma gramática livre de contexto, conseguir gerar essa gramática, então eu consigo provar que essa linguagem também é livre do contexto. E a gente mostra isso, ah, utilizando algumas regrinhas, tá? Então, o primeiro que a gente tem que pensar, lembrar é que M tem que ser diferente de N, tá? Então, se é diferente, tenho 2 opções, ou o M é menor que o N, ou o N é o menor que N, tá? Então, no primeiro caso, se eu tenho um M maior que N, a gente vai gerar primeiro uma cadeia com a mesma quantidade de A's e B's, então a gente vai adicionar um A extra, para justamente ficar com um número de A's maior do que o número de B's. Então a gente faz isso com essa produção aqui S1, tá? Então sempre que eu gerar um A, eu vou gerar um B, e aí tem um A S1B, ou ele vai para a segunda a produção aqui, vou para a variável A, tá? E aí, nessa produção A, né, que eu vou garantir a inclusão de um A a mais. Então, A eu vou trocar por Azinho, Azão, ou simplesmente terminar o A. Mas, de qualquer forma, eu estou garantindo que o número de A's vai ser maior que o número de B's, ou seja, o M vai ser menor que N, maior que N. Bom, usando o mesmo raciocínio, mas se eu tiver agora o número de B's maior que o número de A's, então eu vou precisar que o número M seja menor do que o número de N. Então eu posso ter uma produção do tipo S2, da mesma forma que foi o primeiro caso ali, eu vou ter Azinho S2B, e aí gerar ou outra variável B. E no B, ao invés de acrescentar um A, eu estou acrescentando um B ali no final. Então eu tenho Bzão, Bzinho, ou simplesmente terminar um B. Então, esse caso me garante que o número de A's é menor que o número de B's, por isso que o número M ali é menor que N. Finalizando, então, como é que eu faço para conseguir construir uma gramática que M é diferente de N? É A elevado a M, B elevado a tal, que seja diferente. Então, eu já vou juntar os dois casos. Então, eu vou criar uma variável S, que pode me dar a possibilidade de ir para S1 ou para S2. Se for o primeiro caso S1, que eu tenho mais A's do que B, e eu replico a conclusão aqui dessa gramática anterior, do primeiro exemplo, S1A. E se o número de B's for maior, então vou ter essas produções aqui, S2 e B, que é para me cobrir o segundo caso. Então, essa produção S está juntando as duas e eu simplesmente replico S1A, S2 e B. Então, essa gramática aqui, né, com um conjunto de variáveis S, S1, S2, A, B e C, os terminais A e B, S, P, onde P é o conjunto de produções acima, vai gerar essa linguagem L. Como a gente não tem restrição do lado direito, eu posso afirmar que essa gramática é livre do contexto, ou seja, ela reconhece aquela linguagem livre do contexto. É óbvio que a gente também pode realizar uma junção do raciocínio usado para os casos de N maior que M ou N menor que M, tá? Que aí resultaria numa gramática mais enxuta, tá? Então, uma outra possibilidade de gerar essa gramática seria essa aqui. S, né, me retorna Azinho, S, Bzinho, a variável A ou a variável B. Se for para a variável A, na segunda conjunto de produções aqui eu tenho um Azinho, Azão e A. E o B, Bzinho, Bzão, Bzinho ou terminal B. Assim como a gente afirmou, pessoal, que existem vários tipos de gramáticas para interpretar, né, para reconhecer, para gerar uma linguagem regular, a gente tem vários tipos de gramáticas livres de contexto que podem reconhecer a mesma linguagem, tá? Então, não tem restrição. A gente tem infinitas gramáticas que podem ser consideradas equivalentes.